Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 16 de outubro de 2020. Quero, antes de começar o vídeo, parabenizar a todos que escolheram esta missão de ser professor. Ontem foi o dia dos professores, nós não gravamos vídeo, porque ontem teve a reunião do Vida Plena nos Lares, então eu quero parabenizar a todos, que escolheram essa missão. Porque, na verdade, ser professor não é uma profissão, é uma missão. E a gente sabe da importância, reconhecemos a importância desta missão, porque sem ela não haveria médicos, não haveria advogados, engenheiros, todas as outras profissões não haveriam se não existisse a missão de professor. Parabéns, professores, vocês são bênção para as nossas vidas. Quero agradecer a você que se inscreveu no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude a crescer. E também, se você tem alegria no seu coração e liberdade e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus, os dados da conta da Vida Plena estão bem aqui na descrição deste vídeo. Você pode ir lá e fazer a sua contribuição através de um TED, uma transferência, e isso vai ser de grande valia para nós. Quero falar sobre um assunto que eu já falei aqui, quero falar de novo, que é sobre ansiedade, medo, sabe? Porque esse ano de 2020, a gente tem passado uma situação, esse confinamento, esse isolamento, tem trazido esse mal, e é sempre bom a gente estar falando sobre isso para ajudar as pessoas. E ansiedade do medo está muito ligado a desafio, a coisa nova. Muitas vezes a gente tem que enfrentar uma coisa nova, e aí a gente acaba, as pessoas acabam tendo esse medo, essa insegurança, e a ansiedade vem daí. E isso precisa ser cuidado, precisa ser tratado, porque senão isso acaba atrapalhando os relacionamentos interpessoais, essa incidência do medo, da ansiedade. E esse medo, essa ansiedade, a gente pode notar de diversas manifestações que as pessoas demonstram. Roer unhas, às vezes a pessoa fica distraída, fica assim, voando, você está conversando com ela, ela está voando, ela perde o foco, ou até mesmo às vezes com explosões de nervosismo, E tudo isso prejudica não só o rendimento da pessoa no trabalho, se ela está trabalhando, prejudica os seus relacionamentos, a sua vida pessoal, e por isso precisa ser cuidado. E a ansiedade, o medo, querido, ele acaba trazendo transtornos psicológicos, e diversas dificuldades no dia a dia que impedem a pessoa de viver uma vida plena, com paz, com tranquilidade, E então a gente precisa tratar desse assunto. Vamos entender primeiro o que é ansiedade. A ansiedade, que tem uma definição da ciência e tem uma definição na Palavra de Deus. Eu pergunto para você se considera uma pessoa ansiosa? Se você se considera, é bom você ouvir esta mensagem. De acordo com o dicionário da ciência, classifica a ansiedade como um sentimento, uma sensação de intranquilidade, de medo ou de receio. A ciência diz que a ansiedade, o medo, é um mecanismo de defesa do organismo, que nos alerta diante de situações importantes, de situações de perigo, situações novas. Isso pode acontecer das mais diversas formas. Um pedido de casamento, você vai fazer uma viagem que você almejou tanto, que você desejou tanto, uma entrevista de emprego, uma conversa com uma pessoa importante, dentre muitas outras situações. Isso é o que diz a ciência. Mas a palavra de Deus diz que é pecado, querido. Por que eu digo que a palavra de Deus diz que ansiedade é pecado? Porque nós temos vou dizer só três, mas tem mais. Referências bíblicas, Mateus 6, a partir do versículo 25, Filipenses 4, a partir do versículo 4, e 1 Pedro 5, versículo 7. Diz que nós não devemos andar ansiosos. Se a palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos e nós andamos ansiosos, nós estamos desobedecendo a palavra, estamos andando em pecado.
Por quê? A palavra de Deus afirma isso porque ela nos mostra que nós temos uma pessoa mais poderosa, mais capacitada, que nos ajuda e que quer nos ajudar, e nós podemos contar com essa ajuda, que é a pessoa do nosso Pai, do nosso Deus, né? Então, a gente precisa considerar isso. Mas, querido, as pessoas, elas têm uma tendência a serem ansiosas. E o problema da ansiedade é que ela causa um mal-estar físico, ela causa mal-estar psíquico, uma aflição, agonia. Às vezes tem pessoas que ficam numa agonia incontrolável, que praticamente paralisa a pessoa, praticamente faz com que a pessoa não enxergue, ela não veja outra coisa a não ser aquilo que está ali, né, agitando a sua mente. E isso, querido, acaba por afetar, né, atingir os relacionamentos. E a ansiedade, ela pode se tornar um transtorno que pode aparecer em diversas fases da nossa vida, sendo marcada geralmente por mudanças, experiências traumáticas ou até complicações de diversos tipos, né? Então, a gente precisa... Isso pode variar, pode acontecer tanto no ambiente profissional, como no ambiente familiar, no ambiente dos nossos relacionamentos, né? Então, a gente entende que isso tem esse fato, né? A ocorrência da ansiedade, do medo, ela tem um forte impacto na nossa vida em todas as áreas. Por isso, querido, nós precisamos entender e saber como agir para evitar esse mal. A palavra de Deus nos orienta sobre isso. Primeira coisa que eu quero falar com você, para você evitar a ansiedade, você precisa saber separar, querido, o que é real daquilo que é imaginação. Muitas vezes, as crises, né, de ansiedade, elas aparecem por causa da nossa mente, da nossa capacidade de enxergar problemas e de fazer com que esses problemas se potencializem, cresçam na nossa mente. E muitas vezes, querido, geralmente esses problemas não são reais. Você já parou para pensar que muitas coisas com que você já se preocupou, no final nem aconteceram, nem vieram a acontecer? Você estava preocupada num dia, preocupada num dia, no outro dia aconteceu algo diferente e mudou completamente o rumo daquilo que você andou preocupado, e você percebe que a sua preocupação não adiantou nada, não mudou nada naquela circunstância. Trouxe um prejuízo para você. Você pode ter ficado sem dormir à noite, você pode ter ficado cansado, preocupado, ter tido problemas na sua saúde, no seu corpo, e no outro dia, né, nada daquilo que você imaginou, que você se preocupou, aconteceu. Você perdeu uma noite de sono, né, perdeu a sua tranquilidade, sua paz. Isso pode ter afetado nos seus relacionamentos. Então a gente precisa, sabe, queridos, aprender a avaliar e saber o que é um problema real, o que é imaginação, né, para que a gente não sofra antecipadamente, porque quando a gente não consegue separar o que é real do que é imaginação, às vezes a gente fica sofrendo, né, por algo que nem vai acontecer. Então, fique ligado, se você percebe isso em você, pare um pouco, pense. E mesmo que os problemas sejam reais, nós temos uma pessoa maior, mais poderosa, que pode nos ajudar. Mais por final eu vou falar sobre isso. Amém? Então a primeira coisa é isso. Pare e raciocine e avalie. Esse problema é real ou é só a minha mente? Aprenda, querido, a exercitar a respiração. Diante de situações que vêm para te trazer preocupação, medo, respire fundo. Pense em Deus, eleve seu pensamento a Deus e olhe para Deus. Como diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe que Deus é o nosso socorro presente no dia da angústia. Socorro bem presente no dia da angústia. Então, quando tiver alguma situação que venha trazer ansiedade, preocupação, medo, respire fundo e faça como o salmista. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Amém, queridos? Seu socorro vem de Deus, querido. Seu socorro não vem do problema. Amém? Outra coisa, aprenda a não se cobrar, tanto, a não exigir de você uma perfeição que você não tem e também que as outras pessoas também não têm. Amém, queridos? Às vezes as pessoas se tornam ansiosas, medrosas, com medo, né? Porque elas se cobram muito. Elas querem controlar as situações e ter ali no seu controle tudo funcionando do jeito que ela imagina que tem que ser. Tudo tem que funcionar perfeitamente. E aí ela fica nervosa, quando as pessoas não atendem a sua expectativa, isso dá problema nos relacionamentos. Queridos, pare de se cobrar. Entenda que você é uma pessoa como todas as outras. Você tem qualidades e você tem deficiências. E todo mundo é assim, querido. E nós nos complementamos quando nós nos relacionamos com maturidade, com sabedoria. Amém? Isso não deixe que essa cobrança, né? Essa cobrança venha trazer transtornos e prejudique os nossos relacionamentos. No dia a dia acontecem situações inesperadas, né? Então, não fique se culpando. Não fique chamando para você a responsabilidade de coisas que você não tem, queridos. Existem situações que acontecem nas nossas vidas que são decorrentes das decisões das pessoas que vivem em torno de nós, no nosso relacionamento. As pessoas fazem escolhas, elas tomam decisões que afetam a vida delas e que, por tabela, afetam as nossas vidas também. E nós não temos controle sobre isso. E aí, o que fazer? Tenha paciência, não se cobre. Vamos olhar o que está acontecendo, ver o que a gente pode fazer para sanar, para melhorar a situação e pronto. E não se cobre perfeição, querido. Não se cobre 100% em tudo. Se você ficar nessa postura de cobrando essa perfeição, deixa eu ajeitar aqui a poltrona, você vai ter problema. Deus não quer que você tenha problema. Amém? Outra coisa, não se preocupe antecipadamente. Ah, mas pode acontecer isso, pode... Querido, deixa a coisa acontecer primeiro. Quando acontecer, você examina o que aconteceu e depois você analisa, avalia as alternativas que você pode usar, que você pode tomar para poder resolver o problema. Não fique preocupado antecipadamente. Você não tem condições de controlar tudo antecipadamente. E isso pode te atrapalhar, pode te trazer nervosismo para você, pode te tirar seu sono, pode atrapalhar seus relacionamentos. Amém? Agora, espere, confie em Deus. Deus está cuidando de você. Agora, depois que o problema se manifestar, daí você vai pensar em como resolver, você vai pensar em quem pedir ajuda, em quem pode te dar um conselho. Amém? Se você avalia que você precisa de ajuda para resolver aquela situação, busque a ajuda de pessoas que podem lhe ajudar, busque o conselho dos seus pastores, busque o conselho de pessoas, de especialistas no assunto. Agora, não se cobre e aprenda a se perdoar, querido. Entenda, você não é perfeito e ninguém neste mundo é perfeito. Todos nós temos as nossas dificuldades. Portanto, não se preocupe. Eu aprendi um ditado quando eu tinha, acho que 18, 19 anos, por aí nessa fase, 17, 18, 19 anos, que diziam na época que era um provérbio chinês. Eu nem sei se é, mas ele dizia assim: se o problema tem solução, para que se preocupar? E se ele não tem solução, para que se preocupar? Se o problema tem solução, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar em cima daquilo que vai resolver. Agora, se não tem, está resolvido. Como diz um ditado antigo que diz assim, né? O que não tem solução, solucionado está.
Amém? Então, querido, se você está passando por algum problema, o que você tem que fazer? Busca ajuda. Busca ajuda dos seus pastores, busca ajuda de profissionais especializados, de pessoas que você confia. Ouça outras pessoas. Agora, entenda uma coisa, querido, nem sempre a opinião, a solução que vem de outras pessoas são as mesmas que você imagina. E isso é bom. Agora, não queira impor o seu ponto de vista, a sua solução, aquilo que você imagina na sua mente, como definitivo. Se você vai ouvir as pessoas, esteja aberto para ouvir coisas diferentes do que você pensa. Isso é bom. Isso é bom para você avaliar, queridos. Para você pesar, para você, sabe, medir. Reserve, querido, um tempo, sempre um tempo de lazer. Sabe, não fique só problema. Ninguém aguenta isso, querido. Reserve um tempo para fazer algo que você gosta. Sabe? Não sei, eu não gosto de série, de filmes, mas tem gente que gosta. Se você gosta, assista um filme. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de leitura, eu gosto de assistir futebol. Principalmente quando o Flamengo e o Palmeiras estão ganhando, aí para mim é sucesso, que são os dois times que eu torço. Eu gosto de ver futebol, me diverte. Né? Eu gosto de conversar com amigos. Gostaria de poder fazer mais atividade física. Eu preciso voltar a fazer atividade física. Eu já fiz muita atividade física, eu preciso voltar a isso. E eu estou preparando minha mente que eu vou voltar. Breve vocês vão ter notícia. Amém, queridos? Agora, é importante que você, quando estiver fazendo essas coisas, estiver assistindo um filme que você gosta, ouvindo uma música, conversando com os amigos, fazendo uma atividade física, fique focado nisso. Deixa o problema para lá, querido. Deixa o problema para outro momento. Senão, se você levar o problema para dentro dessas atividades, o que vai adiantar? Hein? Outra coisa, procure ajudar pessoas necessitadas. Isso vai ser bom para você entender que outras pessoas também passam por problemas. Né? E muitas vezes os problemas das outras pessoas são maiores do que aquele que você está enfrentando. Porque a gente tem uma tendência de imaginar que o problema que a gente está enfrentando é o maior do mundo. E quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho filantrópico, caridade, né, ajudar outras pessoas, na igreja nós chamamos de serviço social, a gente vê pessoas que estão passando por problemas muito maiores do que aquele que nós estamos passando e não estão reagindo como nós estamos reagindo. Amém, querido? Isso é bom. Doar um pouco do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso recurso para outras pessoas que estão precisando. Isso vai fazer com que a gente equilibre a nossa mente, a gente perceba e tenha condições de avaliar melhor os fatos. Amém? Participe de uma comunidade. Se você é da vida plena, congregue. Participe das atividades da sua igreja. Esse tempo de pandemia nós estamos limitados nas nossas reuniões presenciais, mas nós temos reunião segunda-feira de oração que nós estamos fazendo pela plataforma online. Participe. Na terça-feira, na quarta-feira e na sexta-feira eu posto vídeo nos canais, assisto os vídeos. Na quinta-feira a gente tem reunião de vida plena nos lares pela plataforma online. Participe. Ontem tivemos uma reunião maravilhosa. Todas as quinta-feiras temos tido reuniões maravilhosas. Na segunda-feira, reunião de oração. É importante, querido, você participar das atividades da sua igreja, da sua comunidade. Porque você vai conhecer pessoas, você vai se relacionar, você vai ver que outras pessoas também estão passando problemas. Mas também que Deus tem ajudado essas pessoas. As pessoas dão testemunho do que Deus está fazendo na vida delas. E você também vai sendo ajudado nesses momentos. Amém? Outra coisa, pratique atividades físicas. Às vezes você não precisa ficar se inscrevendo em academia, às vezes você não pode, não tem, às vezes está difícil o recurso para pagar, mas você tem essas academias que são instaladas aí nos parques
perto da nossa cidade, que o governo instala, nas praças. Vai ali, faz um movimento ali, ou então faça uma caminhada, faça uma atividade física. Isso vai ser bom para o seu bem-estar. Quando a gente faz uma atividade física, isso faz com que o nosso corpo ele libere substâncias, né, no nosso corpo, na nossa mente, que nos dão uma sensação de satisfação, de prazer, de alegria, de bem-estar. Isso é bom. Ao mesmo tempo, a gente vai cansar o corpo e a gente vai ter um sono melhor, um sono mais tranquilo, a gente vai ter mais facilidade para relaxar. Amém? Cuide bem da sua alimentação. Beba muita água. Aqui, então, onde nós vivemos, em Brasília, onde a umidade relativa do ar é baixíssima, nós precisamos beber muita água. A água faz bem à saúde, a água traz essa sensação também de calma. E nos faz bem, queridos. Cuidado com a sua alimentação. Se você precisar, procure ajuda de um profissional, né, para que você possa ingerir alimentos que vão trazer leveza, né, para você. Amém? Outra coisa, procure ajuda de profissionais, procure ajuda especializada. Sabe, querido, se você está passando por essa situação, procure seus pastores. Eu não sou contra, querido, médicos, psiquiatras, psicólogos. Tem pessoas que têm esse pensamento. Eu não, eu acho que toda ciência, todo conhecimento que o homem adquiriu através da ciência vem de Deus. E se vem para ajudar as pessoas, é ótimo. Então, procure seus pastores, primeiramente. Depois, se você vê que você precisa, procure um psicólogo, um psiquiatra. Procure indicações de bons profissionais. Existem muitos bons profissionais que podem ajudar, querido. Mas procure antes a ajuda dos seus pastores. Amém? Mas, acima de tudo, é isso que eu quero fechar com isso. Desenvolva a sua fé. Como você vai desenvolver a sua fé? Lendo a palavra, meditando na palavra, praticando a palavra. Porque você desenvolvendo a sua fé, você desenvolve a sua confiança em Deus, você vai tomando consciência, querido, que você não está sozinho nesse mundo. Que Deus é seu Pai, que Ele te ama e que Ele quer ajudar você. Jesus fala em Mateus 6, do versículo 25 ao 33, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nos manda observar os pássaros, observar os lírios do campo, que Deus cuida tão bem deles. Será que Deus não vai cuidar de mim, de você, que somos filhos? Paulo fala a mesma coisa em Filipenses capítulo 4, né, que nós devemos nos alegrar no Senhor, não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, nós devemos colocar diante de Deus as nossas petições com orações, súplicas e ações de graça. Deus está nos chamando para isso, para perto, para a gente, sabe, usar essa ajuda que nós temos, que é a melhor ajuda. E Pedro, em sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, Pedro fala, lançando sobre Deus, sobre Ele, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Quando nós desenvolvemos a nossa fé, querido, o medo vai embora. Esse espírito vai saindo. Sabe? Outra coisa importante é cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos, aquilo que você vê, notícias. Sabe? Pare de ouvir notícias negativas. Sabe? Se você está exposto a isso, mas é a realidade, queridos. Hoje em dia, muitos órgãos de comunicação não estão noticiando fatos. Preste atenção nisso. Muitos meios de comunicação não estão noticiando fatos. Eles estão fazendo uma narrativa daquela ideologia que eles abraçaram. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com o que você vê. Isso vai ser muito importante para você, sabe, tirar essa ansiedade, esse medo. Nós somos, querido, um espírito, habitamos em um corpo físico e temos uma alma, que é a nossa mente, sede dos nossos pensamentos, vontade, intelecto, né? E então, por ser um ser tridimensional, espírito, alma e corpo, nós precisamos ser tratados simultaneamente, né, nas 3 dimensões, para que tenhamos equilíbrio e vivamos em paz e alegria. Então, alimentar corretamente,
ter tudo isso que eu falei aqui anteriormente, que vai tratar a nossa alma, e também, né, por último aqui eu falei sobre o espírito, né, desenvolver a nossa fé com a leitura, com a meditação e com a prática da palavra de Deus. Agindo assim, queridos, fora ansiedade, fora medo, e você vai explodir, uma explosão de sucesso. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão assistindo, profetizo sobre eles paz, alegria, saúde, Pai, e prosperidade. Te agradeço, Pai, pela gravidez da Gigliane, da Fernanda e da Kelly Cristina, tudo transcorrendo normal, esses bebês se desenvolvendo com perfeição e todas elas sendo uma gravidez saudável, Pai. Te agradeço, Pai, pela recuperação da mãe da Claudiane, pela restauração completa, Pai, dela, dessa enfermidade, que está tentando chegar, mas não vai chegar. Te agradeço pela recuperação completa do Sebastião, do Wagner Monteiro e da sua família. Te agradeço, Pai, por paz e alegria, saúde e prosperidade na família da Val, seu Walter, Walter Filho, Dona Leide, Rafael. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor de cada um dos membros da Vida Plena e seus familiares. Por cada um que está assistindo esse vídeo, declaro sobre cada um deles paz, alegria, saúde e prosperidade do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like, comente. Bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima. Fiquem na paz.